Hoje em dia, isso já não faz muito tanto sentido, porque a gente vê que retificadores, carregadores já utilizam compensação de temperatura. É uma coisa Se muito a importante. temperatura começa a subir ou cair, o algoritmo já faz a correção para uma temperatura adequada, então a AGM consegue se comportar bem dentro de um range de temperatura, sem grandes problemas. Isso vale também para, vamos dizer assim, para o que o pessoal conhece popularmente chamado de estacionárias também, que é o que mais utiliza hoje, que é exemplos aí da Freedom, da Moura, que é utilizado em larga escala, né, que é mais fácil e mais acessível para as pessoas comprarem, né. Tem aí também a Kral, que entrou bem forte, inclusive são baterias muito boas também. Essas baterias também têm essa mesma necessidade de eu ajustar a tensão em função da temperatura, né? Existe uma pequena diferença que às vezes um usa como argumento de propaganda, que a nossa comporta a melhor temperatura que a outra. Não deixa de ser verdade, por quê? Como eu falei, a VRLA, pelo ensanduichamento, a compressão de placa, é difícil dissipação de calor que foi gerado lá dentro. Então, se ele começar a gerar calor excessivo, ele pode entrar em colapso. Por isso que você tem que controlar o meio externo, temperatura, você tem que regular a temperatura. As baterias, essas ventiladas sem reposição de água, elas têm eletrólito líquido. Então a dissipação de calor é melhor. Então essa bateria vai se comportar melhor no calor, em temperaturas adversas, mas principalmente calor, do que uma VRLA. É a única vantagem, eu diria, para aplicação estacionária. E aí pro fotovoltaico podemos dizer então que ela é bem melhor também do que a VRLA, porque a maioria é quente, locais quentes, né? Em termos, porque no quesito temperatura, sim. Tá? Mas é que a própria tecnologia dela, qualidade de material, etc., ele não vai ter tanta essa capacidade, a menos que ela tenha sido desenhada especificamente para isso. Porque o que caracteriza para sistema solar é ciclo. Isso. Capacidade de ciclo, porque ele vai ciclar todo dia, total ou parcial, ele vai ciclar todo dia. Uma AGM que está num UPS, por exemplo, ele vai ciclar, sabe-se lá quando. Por isso que ela tem uma durabilidade grande. Porque a condição, a característica de uso é diferente. Quando eu tenho uma ciclagem elevada, eu tenho uma capacidade de tantos ciclos de vida. Se eu ciclo todo dia, eu consumo essa capacidade em pouco tempo. E a bateria vai durar 6 meses, 3 meses, não sei quanto. Por isso que ela não é exatamente apropriada para aplicação em solar. Essas baterias, eu digo, as convencionais estacionárias para UPS ou congêneres. Tá? Voltando àquilo que você falou, é o que temos. O que Existem outras soluções, mas não são viáveis economicamente. E entre as AGM e as estacionárias como essa que eu citei agora, compensa mais, às vezes, as estacionárias sem ser AGM. Porque o custo de uma AGM ele vai ser maior e geralmente elas sofrem um pouco mais com temperatura também. Aí tem que ter uma proteção bastante boa de temperatura. O que na maioria dos casos não tem como. Né? Eu tô dentro da residência, é claro que muita gente quer ter um fotovoltaico para ter um ar-condicionado, mas ele quer ter o conforto do ar-condicionado na sala, no quarto, na hora de dormir. Ele não vai se preocupar em montar um ar-condicionado lá só pro cantinho da bateria dele, até porque ele vai ter que ter um sistema muito maior. Né? Então eu sempre recomendo isso, olha, a GM, eu quero ter, tudo bem, não tem problema, você quer, ok. Mas eu não recomendo, porque a vida útil vai ser muito baixa. A AGM, se ela trabalhar, por exemplo, a uma temperatura média de 35 graus, 10 graus a mais do que a temperatura de projeto, só por isso ela já perde 50% de expectativa de vida. Minha expectativa de vida gira em torno de quanto de uma AGM hoje, média? Depende do ciclo. Nós temos vamos falar num ciclo diário. Veja, nós temos dois conceitos de vida. Um que é vida útil projetada. O quanto que a bateria pode durar se as condições de vida, de trabalho forem boas. E temos a vida útil operacional, que essa você vai incluir todas as condições ambientais do entorno.
Se você cicla muito, aí você vai ter que levar o número de ciclos disponíveis e a frequência com que isso se dá. Então, basicamente assim, uma bateria GM convencional, se você ciclar todo dia, estou considerando tensão correta, temperatura correta e tudo correto, tá? Se você descarregar 100%, que a gente chama de ciclo profundo, você tem uma disponibilidade em torno de 150 ciclos. Se você descarregar 50%, 650. Se você descarregar 10%, 1.500 a 2.000 ciclos. Aí você vai jogar frequência. Se você tem 150 ciclos completos todos os dias você tem 5 meses. Isso considerando, repito, temperatura correta, tensão adequada para a temperatura, todos os procedimentos corretos, tempo de carga adequado. Então, é o porque que a gente não tem. Isso não se, por isso que em condições adequadas ele pode chegar a isso. Ele pode não chegar por causa de outros fatores. Entendeu? Então é um tempo muito curto, se você for analisar. Na verdade, isso dificilmente ocorre porque quando o cara vai fazer um dimensionamento de sistema fotovoltaico, eles usam sempre aquele conceito. Tinha um conhecido que se falava, qual é o DOD da bateria? DOD é o DOD, que é o Depth of Discharge, profundidade de descarga. Então, normalmente, quando você vai dimensionar um sistema solar, você não dimensiona no talo. Você sempre dimensiona para uma profundidade de descarga parcial, 50%, 60%. Aí você vai trabalhar com uma disponibilidade de 650 ciclos. Ok? Claro, você vai ter que pôr uma bateria maior, mas também você vai ter que levar em conta que você precisa ter uma folga para aquelas nuances de variação de temperatura, insolação, tempo nublado, mudança de inclinação de sol, uma série de fatores que vão interferir e que se você trabalhar no talo na condição ideal, você está morto. Não dura nada. Tem pessoas aí que estragam a bateria. O cara comprou a bateria hoje, daqui 2 meses a bateria já não está... Por isso que num dimensionamento correto, o cara tem que levar em conta qual é a profundidade de descarga de projeto que eu quero trabalhar. Mesmo em no-break, quando a gente vai fazer um dimensionamento, eu sei que você vai querer falar sobre dimensionamento depois, mas eu faço um dimensionamento e o dimensionamento me deu, por exemplo, 99 ampere-hora. Eu vou pôr uma de 100. Só que ela está muito estrangulada. Porque você está usando todo o potencial da bateria de cara. Só que a bateria envelhece. E nesse processo de envelhecimento ele vai perdendo desempenho. Se hoje ele dá 100%, amanhã dá 99%. Já começa a não te atender. Depois é 90%, depois é 85%. Então quando você vai trabalhar na forca, existe um coeficiente chamado coeficiente de envelhecimento que você tem que usar. É 1,25. Ou seja, você tem que majorar 25% o seu dimensionamento para... Você vai começar com 125, você vai morrer com 100. Ou seja, até o final da vida dela, ela vai atender a sua necessidade. Em sistema de solar, você tem que levar em conta isso também. E tem vários outros fatores também que a gente tem que levar em conta. O sol muda de posição. O consumo, muita gente não leva em consideração o consumo que ele tem ao mesmo tempo que carrega a bateria. Insolação varia. Insolação, a época do ano. Essa época que a gente está agora, o sol está muito mais baixo. Sim. E aí, principalmente aqui no hemisfério sul, a gente sofre bastante com isso. O pessoal que está mais próximo da linha do Equador não tem esse problema. O sol está sempre no mais topo, estável, né? mais estável. Aqui não, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu costumo brincar bastante com as pessoas. Imagina na Rússia, na Finlândia, que tem 6 meses de dia, 6 meses de noite. Esse tá morto. Não dá, não tem. E ainda assim, muitos países desses utilizam bastante o fotovoltaico. Né? Mas ele tem que ter alternativa, né? Tem outras alternativas também. Mas eu costumo brincar bastante assim com as pessoas que a bateria ela é igual nós seres humanos, né? Nasceu, já está envelhecendo, tendo problema programado para morrer. A gente só não sabe quando, mas vai acontecer. Depende de como você cuida, de como você trata, vai durar um pouco mais ou um pouco menos. Exatamente. Tinha um cidadão que eu não conheci, mas eu vi menção que ele costumava dizer que bateria é um ser vivo. Boa. Bateria é um ser vivo. Se você não cuida, se a gente for analisar,
aí eu vou fazer um pouco de propaganda pessoal. No meu treinamento a gente faz bastante conversas nesse sentido. Se você não cuida direito da sua bateria, levando em consideração todas essas especificações de temperatura correta, tensão correta, corrente correta, tempo de carga correto, você não vai ter resultado. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo todo é que eu diria que mais de 95% de falhas em bateria é erro de uso. Erro de uso, dimensionamento. Dimensionamento, temperatura está inadequada, está muito frio, está muito calor. Porque você fala, qual é a tensão ideal? Não sei, depende da temperatura. Eu não sei se 14 volts está bom ou ruim. Eu preciso saber em que temperatura você está usando 14 volts. E também está relacionado com a ciclagem também, né? Se a ciclagem é diária, dependendo da temperatura, a tensão um pouco maior também. A temperatura melhora o desempenho em descarga. Mas na carga já prejudica. Dependendo sim, da tensão. se não houver correção, sim. Se não houver correção, sim. Uhum. Você pode reduzir muito a vida útil da bateria. Na verdade, temperatura é um negócio muito delicado em bateria. Por quê? Todo o processo de funcionamento da bateria está baseado em reação química. Uhum. Você tem reação química, eletrólito, passa positiva, placa negativa, Pb, chumbo puro aqui, dióxido de chumbo aqui, ácido sulfúrico mais água, todos eles rigorosamente balanceados para eu ter uma equação adequada. Se eu meter para 25 graus, se houver uma variação de temperatura, a eficiência, a velocidade da reação química vai ser alterada, alterando o comportamento. Então a temperatura interfere no tempo que você deixa a bateria armazenada, se está frio, está calor, na sua tensão de carga, interfere no desempenho, vai ter um desempenho melhor ou maior conforme a temperatura. Tanto que existe um cálculo de compensação de temperatura. Você vai fazer um teste de descarga em 35 graus. A temperatura te ajuda no desempenho da descarga. Ela tem uma eficiência maior de descarga. Só que a referência de teste é 25 graus. Você tem que fazer uma compensação. Existe uma fórmula para isso. Então, se você vai fazer um teste de 10 horas, por exemplo, de um C10, em 35 graus, vou chutar, que não é um número preciso. Possivelmente você precisa de quase 1 hora a mais. Porque a temperatura está te ajudando, você precisa ser descontado disso, porque não é justo. Se você fizer um teste em 20 graus, o cara vai ser prejudicado. Então lá ele aceita 9 horas e alguma coisa. Entendeu? Sim. Isso é facilmente comprovável. Então você vai fazer alguma coisa, temperatura, referência. Eu vou carregar a bateria, qual é a temperatura? Vou armazenar, qual tem sido a temperatura para ver se estou entrando em fase de crítica ou não. Ou seja, temperatura é tudo na bateria. E é uma informação que muita gente não tem, que não usa, não conhece. Eu já ouvi gente falando, eu não sabia.